Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai trabalhar o conceito de integrais duplas em coordenadas polares. Esse tipo de sistema de coordenadas ele é muito utilizado quando a gente quer calcular integrais para regiões circulares, tá? Em geral, vocês vêm trabalhando sempre com coordenadas cartesianas, então se a gente quer marcar um ponto P aqui, a gente vê a sua abscissa e a sua ordenada, né? E aí, esse ponto P corresponde ao par XY. Em coordenadas polares, o que a gente faz é o seguinte. A gente escolhe uma origem O, que a gente vai chamar de polo. E à direita desse polo, a gente traça uma reta horizontal. Se a gente considerar aqui um ponto P, ele vai ser determinado por duas coordenadas. Uma coordenada vai ser a distância desse ponto O até o ponto P, que eu vou chamar de R, e a outra vai ser o ângulo formado pelo eixo polar e por esse segmento OP, por essa reta OP, tá? Então, olhando para essa nossa figura, a gente consegue marcar esse ponto em coordenadas polares. Aqui seria o nosso R e aqui o θ. Então, em coordenadas polares, esse P teria como coordenadas a distância R e o ângulo θ, certo? Se vocês observarem, né, aqui nessa figura, a gente representa pela equação x² mais y² igual a r², né? Como eu havia falado antes, a gente consegue aqui montar um triângulo retângulo, então a gente tem, por exemplo, que o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é r. Então, daqui a gente tira que x é r cosseno de θ. Então, a gente tem uma mudança de variável da coordenada x em sistema cartesiano para a coordenada polar, tá? A gente sabe também que o seno de θ é cateto oposto, que é y, sobre hipotenusa. Então, a gente tira que y vai ser r seno de θ, tá? Então, assim, a gente tem uma forma de fazer a relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Beleza? E é daqui que a gente vai conseguir montar uma definição, né, de como a gente calcula integral dupla usando coordenadas polares. A construção vai ser um pouco parecida com o que a gente fez lá com soma de rima, só que agora, obviamente, considerando uma região circular. Então, vamos lá. Considere a região R como sendo a região dos pares R e θ, onde R está entre A e B e θ está entre alfa e beta, tá? Como a gente vê aqui nessa figura. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? A gente vai subdividir essa região em, vamos pensar em subretângulos, tá? Mas subretângulos com essa cara circular, tá? Dessa forma. Ok? E aí, como é que a gente vai fazer a escolha do ΔR e do Δθ? Da mesma forma que a gente fez lá para coordenadas cartesianas. Vai ser B menos A sobre M. E o Δθ vai ser beta menos alfa sobre n. Beleza? O que é que a gente faz a partir de agora? A gente vai escolher aqui um representante dentro de cada subretângulo desse, como a gente fez anteriormente. E aí, esses subretângulos, eles vão ter essa cara, né? O R vai estar entre RI menos 1, RI, e o θ entre θi menos 1, θi. Aqui, a gente vai fazer uma escolha específica para esse representante. Lá nas coordenadas cartesianas, a gente sempre escolhia o extremo aqui do intervalo. Mas, a fim de facilitar as contas, nesse caso, a gente vai escolher o ponto médio desse subretângulo. Para escolher ele, basta que a gente escolha RI estrela dessa forma, né, a média, e θj estrela também, vai ser a média. Assim, a gente monta esse retângulo. E qual é a área desse retângulo?
Lá do ensino médio, vocês viram que a área de um setor circular de raio R e ângulo θ é dado por 1/2 de R ao quadrado θ. A área de AI vai ser como? A gente vai pensar nessa região toda, certo? Menos essa aqui, de baixo, tá? A região daqui do começo até o final do vermelho, menos essa região aqui do começo até antes aqui do vermelho. Lembrando que esse pontinho aqui de baixo corresponde a RI-1, esse de cima a RI, e aqui essa distância sempre é Δθ. Então, com isso, vai ficar a área aqui desse todo, por essa observação, é 1/2 de RI ao quadrado Δθ, menos a área daqui até chegar em RI-1, vai ser 1/2 de RI-1 ao quadrado Δθ. Dessa forma, agrupando os termos convenientemente, isso vai ficar 1/2 de RI ao quadrado menos RI-1 ao quadrado Δθ, que isso, se vocês lembram lá de produtos notáveis, aqui eu tenho uma diferença entre quadrados, então isso é RI menos RI-1 vezes RI mais RI-1, Δθ. Esse primeiro termo aqui nada mais é do que o meu ΔR. E esse segundo, se eu incorporo aqui esse 1/2, nada mais é do que o meu RI estrela. Então, isso aqui vai ficar delta de AI vai dar RI estrela, delta R, delta θ. Ok? Assim, a gente vai conseguir construir a soma de rima. Então, quem é que vai ser a soma? Lembrando que isso para a gente era a integral dupla sobre a região de FYDA. Então, a gente vai transformar essas coordenadas cartesianas em coordenadas polares. E aí, a gente vai ter o seguinte. Primeiramente, a gente vai fazer a substituição de xi e yj para coordenadas polares, né? Então, aqui vai ficar somatório do F. O xi é o RI estrela cosseno de θj. O YJ é RI estrela seno de θj. E o delta de AI a gente acabou de calcular é RI estrela delta R delta θ, tá? Daí o que é que a gente faz? Isso aqui na verdade não é igual, né? É igual ao limite, certo, minha gente? Daí a gente vai passar o limite, né? Quando a gente passa o limite nessa igualdade, vai ficar agora de fato, vai ficar que isso é igual ao limite com M e N tendendo a mais infinito desse somatório. E isso escrito em termos de integral vai ser a integral dupla de F calculado em R cosseno θ, R seno θ, o RI no limite vira R e aqui vira dr dθ. Aqui o θ varia entre alfa e beta e o R varia entre A e B. E aí a gente tem a definição. Então, se eu tenho uma região R descrita como anteriormente, em que o R é positivo, está entre A e B, e θ está entre alfa e beta, onde beta menos alfa também é um número maior ou igual que 0 e menor ou igual que 2π, então calcular a integral sobre a região R de f de xy/dA é calcular essa integral com essa mudança de variável de coordenadas cartesianas xy para coordenadas polares r, θ. Ok? Então, agora a gente vai ver um exemplo. Então, calcule essa integral, onde R é a região do primeiro quadrante, delimitada pelos círculos x² mais y² igual a 1,
e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, vamos primeiro fazer o esboço dessa região. Bom, então aqui a gente está com a região do primeiro quadrante delimitada pelas circunferências de raio 1 e de raio 2. Então, é essa região aqui. Certo? Como é que a gente vai montar essa integral? Tá? Se a gente for fazer em coordenadas cartesianas, você pode ver que vai ficar muito complicado. Então, aqui realmente a gente precisa fazer em coordenadas polares. Lembrando que essa curva aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Essa aqui de baixo é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, aqui o r ele está variando entre 1 e 2. E como é que está variando o θ? O θ, ele começa aqui embaixo, né? Então, ele varia de 0 e ele vai até aqui no eixo y. Ou seja, aqui é um ângulo de 90 graus, ou seja, ele varia até π sobre 2, tá? E a nossa integral, que a gente está querendo trabalhar, é a integral de ln de x ao quadrado mais y ao quadrado dA. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é substituir aqui x ao quadrado mais y ao quadrado por coordenadas polares, né? Lembrando que a gente considera x como sendo r cosseno θ, y é r seno θ. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Ou seja, r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. E a gente sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, isso aqui vai me dar que isso é a integral de ln de r ao quadrado. O dA vira r dr dθ. E aqui os limites de integração vão ficar. O θ varia de 0 a π sobre 2 e o r varia de 1 até 2. Então, agora é só a gente fazer essa integral. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Usar substituição simples, né? Eu vou chamar aqui o de r ao quadrado, du é 2r dr, então a integral de ln de r ao quadrado r dr se transforma em 1/2 da integral do ln de u du, tá? Integral do ln de u nada mais é do que 1/2 de u ln de u menos 1, tá? Então, aqui vai ficar 1/2 da integral de 0 a π sobre 2 de r ao quadrado ln de r ao quadrado menos 1 com r variando de 1 até 2 dθ. Então, vai ficar 1/2. Aqui vai ficar integral de 0 a π sobre 2 de 4 ln de 4 menos 1 menos 1 ao quadrado dá 1. E aqui vai ficar ln de 1, que é 0, menos 1, vai dar menos 1 todo. Com isso aqui fica mais 1 dθ. Ou seja, aqui vai ficar 1/2 da integral de 0 a π sobre 2, só para organizar, 4 ln de 4 menos 3 dθ. E aí, integrando, vai ficar 1/2, 4 ln de 4 menos 3 θ, com θ variando de 0 a π sobre 2.
Então, vai dar 1/2, 4ln de 4, menos 3 vezes π sobre 2. Ou seja, vai simplificar, aqui vai ficar ln de 4 menos 3π sobre 4. E aí, finalizou. Então, se vocês observarem, essa questão de fazer integral dupla em coordenadas polares nada mais é do que fazer uma mudança de variável, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender a fazer mudanças de variáveis de um modo mais geral, utilizando como base o que vocês viram lá em cálculo M2, essas substituições, tá? Por outra função, em que a gente considera a substituição, verifica como é que fica a derivada, né? E aí constrói uma nova integral que é mais simples de resolver. Então é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.